Hoje a gente vai continuar o assunto sobre a estrutura do átomo. A gente vai revisar a aula passada sobre modelos atômicos. A gente viu que os principais modelos atômicos são de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, tá? E lembrando das principais características de cada modelo. Tá? O primeiro modelo é o modelo de Dalton. Ele foi proposto em 1808 e basicamente o modelo dele dizia que os átomos são esféricos, maciços e indivisíveis, ou seja, não tinha carga elétrica. Era uma bola igual uma bola de sinuca em que não há carga, não há divisão, é só a bola neutra e acabou. Tá? Como consequência, a gente tem que como consequência do modelo atômico de Dalton, ele vai dizer que esses átomos podem se combinar e formar outros compostos, outras substâncias. Outra coisa interessante também é que os átomos não são criados nem destruídos. Basicamente é uma transformação, uma troca de parceiros, como ele fala aqui. O modelo seguinte é o modelo de Thomson, é o primeiro modelo elétrico. Tá? É um modelo onde vai ter a carga positiva e a carga negativa. Ele foi o camarada que descobriu o próton através daquele experimento de ampola. Ele descobriu que havia uma carga positiva e que essa carga positiva estaria atraída pela carga negativa. Aí o modelo atômico dele seria representado como se fosse um pundir de passas. Tá? As passas seriam os elétrons e o pudim seria a parte positiva. Tá? O modelo seguinte é o modelo de Rutherford, que a gente já estudou, só para revisar essa parte aqui. Ele é conhecido como o modelo planetário. Tá? Modelo planetário porque seria muito parecido com o sistema solar. O núcleo seria o Sol e ao redor do Sol seriam os planetas, que seriam os elétrons. Tá? O núcleo ele é formado por próton e nêutron, e a eletrosfera, que seriam os planetas, seriam formados pelo elétron. E por último, o modelo de Bohr, que é o modelo quântico. Ele dividiu as camadas, as órbitas dos planetas em camadas, em níveis de energia. Então, cada camada do sistema solar seria um nível de energia. Tá? E a aula de hoje a gente vai estudar como o átomo ele é representado e de que o átomo é feito. Né? Basicamente, através dos modelos atômicos, a gente já desconfia que o átomo ele é formado por três partículas subatômicas: próton, nêutron e elétron. Tá? Próton tem carga positiva, nêutron carga negativa, nêutron carga negativa e positiva. Tá? Nêutron ele é os dois ao mesmo tempo e elétron carga negativa. O próton está no núcleo, o nêutron também está no núcleo e o elétron está na eletrosfera. Tá? A partir dos modelos atômicos, a gente vai ter a representação do átomo. Tá? Um átomo é a menor partícula que constitui a matéria. Elemento químico vai ser um símbolo que vai representar um átomo. Tá? É a soma de todos os átomos que vai dar origem ao elemento químico. Então, o elemento químico ele vai ser representado por uma letra, sempre essa letra vai ser maiúscula, ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula, como é o caso do ferro. O ferro ele é representado por Fe, duas letras, uma maiúscula e outra minúscula. O cloro também é formado por duas letras, uma letra maiúscula e uma minúscula. E o carbono não, o carbono só tem uma letra maiúscula. Se o Fe fosse F maiúsculo e E maiúsculo, não seria o ferro, seria um outro elemento, seriam dois elementos, o flúor e um outro elemento que seria representado pela letra E.
Tá? A mesma coisa o cloro. Se o cloro fosse representado por C maiúsculo e L maiúsculo, seriam dois elementos e não apenas um. Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que o elemento químico é representado por uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e outra minúscula. Na tabela periódica, os elementos, além de terem um símbolo, que é a letra maiúscula e outra minúscula, ou a letra maiúscula, vai ter números. Esses números representam a massa atômica e o número atômico. Esses elementos são importantes na hora que você quer encontrar a quantidade de próton, a quantidade de elétron e a quantidade de nêutron. Então, o ferro, por exemplo. O ferro, na tabela periódica, ele é o elemento da posição 26. O carbono, na tabela periódica, ele está na posição 6. E o cloro, na tabela periódica, ele está na posição 17. Então, esse número de baixo representa o número atômico, representa a posição do elemento na tabela periódica. Normalmente, ele vem representado pela letra Z. Normalmente, ele vem embaixo. Tá? Então, embaixo representa o número atômico. E o número de cima? O número de cima representa a massa do átomo. E ele normalmente vem como símbolo a letra A. A partir desses dois números, a gente consegue encontrar a quantidade de próton, que eu vou chamar de P, a quantidade de elétron, que eu vou chamar de E, normalmente a gente vai chamar assim, próton é P, elétron é E, e o nêutron vai ser N. Tá? O próton ele vai ser sempre igual ao número atômico, ou seja, o número 6 do carbono representa o número atômico e também representa a quantidade de próton. O número 26 do ferro representa o número atômico e também representa a quantidade de próton. E o cloro 17 representa o número atômico e também a quantidade de próton. Então, próton sempre vai ser igual ao número atômico. Como é que eu acho a quantidade de elétron? A quantidade de elétron é sempre igual à quantidade de próton. Isso para um átomo, porque um átomo é neutro. Significa que próton é igual a elétron. A quantidade positiva é igual à quantidade negativa. Tá? Então, o elétron sempre vai ser igual a próton. E como é que eu acho a quantidade de nêutron? A quantidade de nêutron você vai achar pela diferença da massa, que é representada pela letra a diferença da massa pelo número atômico, Z. Você subtrai o número de cima pelo número de baixo e você acha a quantidade de nêutron. Tá? Então, pegar o exemplo aqui do ferro. Pegar esse exemplo aqui do ferro. Qual seria a massa do ferro? A massa do ferro é 56. A massa é sempre o valor maior e sempre fica em cima. Pode vir no lado esquerdo ou no lado direito. Tá? Então, a massa, 56. Qual é o número atômico? 26. Qual é o número de próton? Também é 26. Qual é a quantidade de elétron? A quantidade de elétron é a quantidade de próton, que é 26. E qual é a quantidade de nêutron? A quantidade de nêutron vai ser a diferença da quantidade de massa, o número de massa, com o número atômico. 56 menos 26, que dá 30. Se você reparar, próton, elétron e número atômico sempre tem esse mesmo valor. Esse valor aqui embaixo normalmente representa próton e elétron. Sempre a quantidade de próton e a quantidade de elétron, e a quantidade de número atômico. Tá? Agora a gente tem uma espécie bem particular que são os íons. Os íons são átomos que ganharam ou perderam elétron. Então, um íon é um átomo que está com diferença de carga. Tá? Então, aqui tem um Be, berílio, ele tem uma carga de 2+. Significa dizer que ele perdeu 2 elétrons, por isso que ele ficou positivo. Se ele tem mais próton do que elétron, significa que ele vai ficar positivo. Aqui a gente tem um oxigênio 2-. Esse 2- significa que ele ganhou 2 elétrons. Ele está com uma carga diferente aí de 2-. Então, o que é que isso vai mudar? Isso vai mudar a quantidade de elétron. Tá? A massa vai ser 8, o número atômico vai ser 4, o número de próton vai ser 4, só que agora qual é o número de elétron? O número de elétron vai modificar, não vai ser mais 4, porque ele perdeu 2 elétrons, ele era 4, só que perdeu 2, então vai ficar 4
menos 2. 4 menos 2 vai ser 2. Então, a quantidade de elétron é a única que vai mudar quando eu tenho um íon, quando eu tenho um átomo que está com a carga negativa ou positiva. Tá? A quantidade de nêutron vai ser a mesma, é só subtrair o número atômico da massa atômica, 8 menos 4. Tá? O que vai alterar é a quantidade de elétron. A mesma coisa vale para o oxigênio. O próton vai ser o mesmo, 8, a massa é 16, o nêutron é 16 menos 8, só que a quantidade de elétron vai ser 8 mais 2. Ele tem 8 e ele ganhou 2 elétrons. É por isso que ele está com 2 menos ali. Significa que ele ganhou 2 elétrons a mais. Ele está com uma diferença de 2 elétrons. Então, aqui está com 10 elétrons. Um exemplo sobre essa parte aí, para a gente ir para o exercício. Ele quer saber o número de próton e elétron somente. Então, aqui eu sei que esse valor aqui representa um próton, tá? 38. 38 é a quantidade de próton. E qual é a quantidade de elétron? A quantidade de elétron vai ser, como ele não tem carga aqui, a carga aqui é 0, é 38 também, tá? Esse outro aqui, ele tem uma carga de menos 1, só que eu sei que próton não vai se alterar, próton é 9, próton não vai se alterar. Agora o elétron vai se alterar, sim. A quantidade de elétron vai ser 9. Como ele está com a carga de menos 1, significa que ele está com um elétron a mais. Então, é 9 mais 1. 9 mais 1 vai ser 10. 10 elétrons. Tá? Esse outro aqui, próton. Próton vai ser 25, que é aquele número de baixo. Tá? E elétron? Elétron, ele é 25, só que ele está com a carga de 2 mais, então significa que ele perdeu 2 elétrons, vai ser 23. Tá? Então, toda vez que tiver menos, você soma com a quantidade de elétrons, só elétron. Quando tiver mais, você subtrai da quantidade de elétron. Isso só vai alterar a quantidade de elétron. A quantidade de próton vai ser igual ao valor do número atômico. O exercício, a atividade, são 3 exercícios, 3 questões, tá? E você vai colocar somente a resposta no CLES, tá? Você não precisa colocar cálculo nenhum, é só colocar a alternativa, se é a letra A, B, C, D ou E, tá? No primeiro, ele quer saber quais espécies têm 6 nêutrons, ou seja, você vai ter que subtrair aqui o de cima com o de baixo de cada um e ver aquelas que vai dar 6, tá? O B, vou pegar esse B aqui, 9 menos 5. 9 menos 5 é 4, né? Esse aqui, 9 menos 10, 10 menos 5, 5. Esse aqui, 11 menos 5, 6. Pronto. É isso que você vai fazer, tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse aí. E ver aqueles que vai dar o número 6. Ele quer a alternativa que representa os átomos que têm 6 nêutrons, tá? No 2, ele quer saber qual é o número atômico, que é representado por Z, qual é esse valor, e qual é a massa. A massa é representada pela letra A. Ele vai dar para você o número de elétron e vai dar para você o número de nêutron. Tá? Eu sei que elétron é igual a próton. Então, ele tem 22 elétrons, tem 22 prótons. Ou seja, o valor de Z também é 22. Tá? E ele vai dar 26 nêutrons. 26 nêutrons é a diferença do Z pelo A. O Z eu já sei, mas o A eu não tenho. Tá? Tem que usar essa equação aqui. Para responder a questão, você vai ter que usar essa equação. Esse valor de N é 26. O valor de A não tem, ele quer descobrir. E o valor de Z, a gente já descobriu que é 22. Aí você vai descobrir quem é o valor de A. E por último, você vai... Por último, ele quer saber o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Tá? Próton é esse valor aqui de baixo, 56. P é 56, não vai mudar, é sempre o valor de baixo. O nêutron é 138 menos 56, você vai fazer esse cálculo aí em casa. Tá? 138 menos 56
E o número de nêutron é que você, número de elétrons é onde você vai ter que verificar que ele perdeu 2 elétrons aqui, tá? Então não vai ser 56, ele perdeu 2, vai ser outro valor. Aí você vai colocar no class a resposta mais ou menos parecida com essa aqui, ó. Primeiro A, primeiro B, segundo C e assim vai, ok?